A noite caiu como um manto negro sobre o emirado, e o silêncio pesado era quebrado apenas pelo som distante de cascos apressados. No coração do deserto, entre areia dourada e palmeiras que sussurravam histórias antigas, o sheik bilionário estava prestes a se tornar uma presa fácil. Uma emboscada oculta nas sombras da opulência. Um grito sufocado prestes a romper o ar perfumado por incenso. O seu olhar fixo, gelado, implacável, varria a escuridão, consciente da traição que se escondia atrás de cada pedra do seu vasto palácio. O luxo ao redor não podia protegê-lo da ameaça invisível que se aproximava tão rápida quanto o vento do deserto. No outro lado do emirado, longe dos corredores amplos onde tapetes suntuosos abafavam passos silenciosos, uma jovem mendiga caminhava com passos incertos na aspereza das ruas. Aos 22 anos, sua pele marcada pela luta da sobrevivência contrastava com a luz pulsante das joias que adornavam o pulso de reis. Seu olhar, no entanto, carregava uma determinação inesperada, uma chama resistente em meio ao abandono. Ela sabia que a noite não era amiga dos vulneráveis. O destino, implacável e caprichoso, juntou esses universos opostos naquela mesma noite, quando a sombra dos atacantes desceu sobre o sheik bilionário. Foi a jovem mendiga quem, com coragem desafiadora e rapidez surpreendente, salvou sua vida. Suas mãos ágeis interceptaram o golpe. Seu corpo projetou-se à frente, tornando-se escudo contra a violência futura. A gratidão do sheik bilionário foi imediata, misturada a uma curiosidade que ultrapassava a superfície. Ele convidou-a para seu palácio, uma fortaleza de marfim e ouro, onde corredores espelhados refletiam o brilho das lâmpadas de cristal, e o ar era denso com aromas de sândalo e especiarias raras. Ali, no meio da opulência, ela se tornou um contraste vivo, tão frágil quanto uma rosa no deserto, mas com raízes fortes o suficiente para desafiar tempestades. Porém, a segurança era uma ilusão temporária. Os guerreiros do sheik, compostos por homens, cuja lealdade era medida em sangue e aço, cercaram a casa. Seus olhos escuros e desconfiados avaliavam cada passo da jovem com hostilidade latente. Entre eles, sussurros carregados de ameaça se espalhavam como veneno. Quem era aquela intrusa que ousava cruzar os limites sagrados do seu senhor? No grande salão iluminado por cristais, o sheik bilionário encarou a jovem com intensidade. Ela, por sua vez, sentia o peso da incerteza. O medo mordeu seu coração como ventos cortantes. Ainda assim, havia algo ali, uma faísca de desafio, uma centelha de conexão que fazia seus olhos se encontrarem numa promessa não dita. A tensão crescia, espessa e quase palpável, como ouro derretido que a qualquer instante poderia escorrer pelo chão de mármore. E, quando a noite parecia reservar apenas segredos velados, um sussurro cortou o silêncio silenciosamente. Um dos guerreiros tinha intenções sinistras contra a jovem, e sua presença desencadeava as sombras que o próprio sheik bilionário há muito tentava esconder. E antes que o próximo segredo desta imponente mansão seja revelado, confira se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só instante. Deixe seu like se o coração do nosso sheik bilionário já bateu mais forte. Conte nos comentários de qual cidade você nos acompanha e que reviravolta acha que está por vir. Sua paixão por esses dramas é o que nos impulsiona a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio no salão era tão denso que podia ser cortado.
com uma faca. O olhar do sheik bilionário, fixo e implacável, atravessava a penumbra, buscando naquelas íris surpreendentemente vivas e ousadas algum traço da vida dura que marcava aquela jovem, uma intrusa inusitada no coração do seu império de ouro. A tensão crescia entre eles, uma corrente elétrica invisível, pronta para explodir em faíscas a qualquer momento. Ela estava sentada diante dele, com as mãos entrelaçadas no colo, mas sua postura não entregava submissão. Pelo contrário, havia uma coragem silenciosa que o desafiava. Ali, naquele salão revestido de mármore e cristal, onde a riqueza se mostrava em cada detalhe, a presença dela era um contraste selvagem. Fragilidade que escondia coragem, juventude manchada por dores, mas também por segredos que ainda estavam por vir. Quem é você realmente? A voz do sheik, rouca e poderosa, quebrou o silêncio. Soava como um comando, mas também havia uma pontada de curiosidade que ele próprio não conseguia disfarçar. Ela ergueu lentamente o olhar, encontrando o dele sem vacilar, como quem enfrenta não apenas um senhor, mas o destino inteiro. Sou apenas alguém que sabe lutar para sobreviver, respondeu com firmeza, a respiração ainda acelerada pela adrenalina daquilo que acontecera horas antes, e que não aceita ser tratada como uma sombra nas ruas deste emirado. As palavras foram como um sopro de vento quente, levando um perfume de rebeldia e dignidade até o sheik. Por um instante, ele permitiu-se observar além da superfície, além da aparência marcada pela pobreza, porém fortemente impregnada pela força de vontade quase inalcançável que poucas pessoas ao redor dele manifestavam. Os olhos dele, que normalmente eram frágeis apenas para o infortúnio dos inimigos, suavizaram por um breve instante. Havia algo ali que ele ainda não compreendia. A sensação inquietante de ser desafiado e, ao mesmo tempo, de reconhecer uma aliada inesperada. Me chamo Layla, disse a jovem, e o som do seu nome ressoou no salão como se um segredo tivesse acabado de ser revelado. Não sou quem vocês pensam, e a minha vida, a minha verdade, está mais entrelaçada com a sua do que imagina. Um grupo de homens, os guerreiros do sheik, observava de longe, com os braços cruzados e semblantes carregados. O líder deles, Rashid, discutia com um servidor que sussurrava relatos sombrios sobre as origens da garota. Suspeitas decorriam como veneno e a inquietação crescia. Mas o sheik, por trás da fachada imponente e das roupas feitas do tecido mais nobre, sentia uma dor antiga apertar-lhe o peito, uma ferida que nem todo luxo e poder conseguiam esconder. Ele levantou-se, lentamente, a altura imponente preenchendo o amplo salão. A luz das candeias refletia nas joias pesadas que adornavam seus pulsos, mas agora não seriam elas que o fariam poderoso, e sim as decisões que tomaria a partir daquele momento. Se forem verdadeiras suas palavras, Layla, e sua história realmente cruzar o meu destino, então terá que provar isso. Não com palavras, mas com ações, disse ele, deixando a ameaça implícita no ar, além de uma promessa oculta. A moça permaneceu decidida. A coragem estampada em seu rosto desafiava a desigualdade. Apesar da opulência esmagadora ao redor, ela não se curvaria. Mesmo que tivessem tentado torná-la sombra, ela era fogo. Estou pronta para tudo, respondeu, engolindo o medo que queria surgir. A verdade será revelada. E uma coisa deve ficar clara. Não sou uma dona das ruas qualquer. Carrego segredos que, se expostos, poderão abalar este emirado de pé até a raiz.
No momento em que suas palavras ecoavam, um ruído súbito interrompeu o diálogo. Portas se abriram bruscamente e um mensageiro agitado entrou, trazendo uma notícia urgente. O corpo dos guardas tugindo na escolta da fronteira havia sido atacado. Mas não era um ataque comum. A assinatura era de um traidor. Alguém cujo nome arteriais já corriam como sombra nos corredores do palácio. O sheik franziu o senho, sentindo o peso de cada sílaba daquele relato. O perigo não era apenas externo. Era uma conspiração que crescia do lado de dentro. Inimigos ocultos entre aqueles que deveriam ser seus defensores. Leila percebeu o olhar dele, que por um segundo se tornou vulnerável. Lembre-se, pensou ele, que o inimigo mais perigoso é sempre aquele que caminha ao seu lado, mascarado pelas sombras da lealdade. Fingida, Rashid se adiantou, olhos sombrios como as noites do deserto, sussurrando entre dentes: minha lealdade é total, meu senhor. Mas há quem queira usurpar seu poder. Essa jovem que o senhor protege pode ser a chave para esse mistério, afirmou, seu tom pesado carregado de suspeita. O silêncio novamente caiu como um véu, mais denso e ameaçador do que antes. O sheik olhou direto para Laila, que agora sentia um frio percorrer-lhe a espinha. A promessa feita no olhar dele se tornava mais complexa. Salvar aquela vida fora apenas o primeiro ato dessa história que agora se desdobrava como um tapete de intrigas intermináveis. No imenso salão, iluminado por lustres majestosos que despejavam uma chuva de luz dourada, o sheik deu um passo à frente, quebrando a distância entre ele e a jovem que ora amedrontava, ora despertava nele uma esperança esquecida. Sua voz, firme e baixa, ressoou como um decreto. Laila, prepare-se. Esta noite, nada será como parecia. A guerra dentro do palácio apenas começou, e você, por mais que tente, não poderá mais fugir do destino que o acaso ou o destino entrelaçou com o meu. Ela segurou firme o olhar dele, a respiração presa, e sentiu que o mundo ao redor se fechava num instante estreito onde somente eles existiam. Fora da porta, passos se aproximavam. Passos que trariam respostas, ou talvez mais perguntas. Uma sombra sutil e ameaçadora deslizou pelo corredor, desaparecendo numa passagem secreta atrás das cortinas douradas. O sheik percebeu, e num sussurro que parecia cortar a própria noite, disse: cuidado com aqueles que sorriem demais, Laila. Nem todos aqueles que se dizem amigos merecem sua confiança. Os olhos dela brilharam, uma centelha de determinação que queimava mais forte que o incenso que impregnava o ar. Sabia que nenhuma proteção era real, que o palácio era uma armadilha dourada e um campo minado de intrigas. Mas também sabia que não podia recuar. Com a respiração curta, sentiu o toque invisível do destino sussurrando que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. E ela seria força, fogo e coragem no meio desse vendaval de traições. E enquanto a lua se escondia por trás de nuvens ameaçadoras, no eterno deserto da alma, um segredo guardado há décadas começou a despertar, balançando a balança do poder em que se sustentava o reino do sheik bilionário. A quietude pesada no grande salão foi abruptamente rompida pelo som dos passos apressados que ecoaram pelo corredor de mármore. O olhar do sheik bilionário cravou-se na figura que atravessava a entrada, um mensageiro de face tensa, olhos arregalados, trazendo notícias que pesariam sobre todos os presentes como uma tempestade prestes a desabar. Ataque à escolta na fronteira, meu senhor, anunciou, a voz embargada pela urgência.
não foi obra de bandidos comuns. A assinatura aponta para uma traição interna. Nos corredores do palácio, cochichos indicam que há um traidor entre nós. O sheik apertou os punhos, sentindo o calor das joias em sua pele quase se tornar um incômodo, como se a opulência fosse um escudo frágil diante das ameaças que se aproximavam pela escuridão da noite. Seus olhos buscaram Leila no salão e encontrou nela uma mistura de tensão e determinação, que de certa forma o surpreendeu. Ele deu um passo largo em sua direção, a capa de veludo pintando sombras longas pelo chão polido. A formalidade daquele gesto, uma aproximação, quase um convite silencioso, contrastava com a estranheza de sentir-se vulnerável diante da jovem que momentos antes ele resgatara de uma emboscada. Agora, ela estava ali não apenas como uma desconhecida, mas como uma peça viva num tabuleiro de poder que se desenhava incerto e perigoso. Laila, a voz saiu firme, carregada de uma autoridade que poucos ousavam contrariar, porém quebrada pela quebra súbita de sua couraça impenetrável. Preciso que fique alerta. Este palácio não é o que parece. Os sussurros que escuto vão além das paredes douradas. Ela ouviu cada palavra com a atenção de quem sabe que o perigo não está nos gritos, mas nos silêncios que o antecedem. Sua mão, que até então repousava calmamente sobre as pernas, formou um punho discreto. Precisava ser mais forte, mais sagaz, pois ali nada era o que parecia. Me diga o que sabe, pediu Laila, o olhar focado e desafiador. Não havia mais espaço para hesitação. A sobrevivência dependia disso. O sheik encarou-a por um instante, como se ponderasse quebrar a muralha que construíra ao redor de corações marcados por traições passadas. Existe uma conspiração, e ela gira em torno do poder que você, minha salvadora, talvez não imagine. Há quem deseje seu fim por segredos que você guarda, seus próprios aliados, mascarados por lealdade falsa. Aquelas palavras caíram como uma chuva ácida, queimando o pouco de esperança que pudesse ter criado. Laila sentiu o peso do mundo em seus ombros fragilizados, mas não se deixou derrotar. Aquele sheik, tão imponente quanto humano naquele momento de fraqueza, lhe mostrava que o mesmo círculo que a protegia poderia se tornar sua prisão. Rashid, o líder dos guerreiros, avançou com passos firmes, o rosto um mapa de dúvidas e rancores. Meu senhor, se permite-me a palavra, disse, mantendo a voz baixa, quase um sussurro cortante. Esta mulher é um enigma. Não sei se devemos protegê-la ou expulsá-la. Não podemos correr riscos, sobretudo agora que o inimigo espreita entre nós. O sheik lançou-lhe um olhar fulminante, quase dolorido, como se as feridas que Rashid infligia fossem reflexos das que ele mesmo sentia por dentro. Rashid, sua lealdade é valiosa, mas esta noite exige prudência. Respondeu com voz firme. Você vigiará. Ninguém tocará um fio de cabelo dela enquanto eu não ordenar. Laila abaixou a cabeça, tentando controlar o turbilhão que a invadia, mas seu coração disparava como se quisesse fugir do peito. Ela fora lançada num jogo cruel, onde cada movimento era uma dança entre a vida e a morte, e o sheik, líder de um império prestes a ruir, era tanto seu aliado quanto sua incógnita mais assustadora. Enquanto os passos dos soldados se afastavam, deixando um silêncio funesto, o sheik se aproximou dela mais uma vez. A luz suave do castiçal brincava no contorno de seu rosto severo, revelando uma linha tênue entre a raiva incontrolável e a profunda melancolia. Conte-me sua verdade, Laila. Aquela que guarda nas sombras, que tortura seus sonhos e que pode vir a salvar ou destruir
tudo que construí, disse, a voz agora um sussurro rouco, que parecia carregar o peso de 1000 segredos. Ela inspirou profundo, suas palavras a princípio tremendo, mas encontrando no destino a força nunca antes revelada. Meu passado não é algo que posso simplesmente abandonar aqui. Há quem me busque, quem me queira refém ou eliminada. E nem todos aqui dentro são o que parecem. Fez uma pausa, o olhar flamejando com a intensidade de uma tempestade. Esses segredos estão ligados a este palácio. E a você, Sheik. Ele estendeu a mão, um gesto incomum que ele próprio não sabia se tomava como sinal de confiança ou desafio. Então não podemos desperdiçar mais tempo, afirmou. Amanhã os jogos começarão novamente. Mas desta vez, Leila, você não será uma peça deslocada, e sim uma rainha que decidirá o destino deste império. Antes que pudesse responder, um movimento sutil chamou sua atenção para a porta de trás, entreaberta, uma sombra escura que parecia deslizar com a graça predatória de um gato. O coração do sheik acelerou, lembrando-se das palavras sussurradas. Cuidado com aqueles que sorriem demais. Veja, murmurou ele, erguendo o dedo indicador na direção da passagem secreta. Alguém está observando, e não veio com boas intenções. Os olhos de Layla seguiram o movimento, encontrando o contorno furtivo de uma figura que desapareceu atrás das tapeçarias douradas. O calor do deserto parecia ter migrado para o salão, envolvendo-os numa tensão quase insuportável. Estamos cercados, disse ela, uma sombra de medo misturada à determinação. Mas eu não deixarei este palácio me engolir. O sheik aproximou-se, a sombra de um sorriso triste curvando seus lábios. Nem eu, garantiu. Prepare-se, Layla. A noite é longa e o jogo implacável. No instante em que as últimas luzes lançaram seus reflexos dourados no chão polido, um sussurro frio cortou o silêncio, tão próximo que poderia ter saído de dentro da própria muralha. O verdadeiro traidor está muito mais perto do que imaginam. E com isso, a porta se fechou lentamente, encerrando-se num estalo que ressoou como o prenúncio de uma tempestade eterna. A penumbra envolvia o salão em um abraço frio, enquanto a sombra furtiva desaparecia atrás das cortinas douradas. O sheik bilionário permaneceu imóvel por alguns segundos, os olhos ardendo com uma mistura de suspeita e inquietação, que se aprofundava em seu peito como um ferro incandescente. Layla, ao seu lado, sentia a tensão pairar no ar, uma ameaça silenciosa que o cercava por todos os lados. O murmúrio distante das fontes, tão familiares e ao mesmo tempo tão distantes naquele instante, era abafado pelo ritmo acelerado dos corações que batiam no silêncio. O luxo do palácio parecia ter se transformado numa prisão dourada, onde até a luz das candeias era filtrada por camadas de segredo e medo. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha, a percepção aguçada de que seus passos seguintes deveriam ser calculados com precisão. Rashid não estava mentindo, sussurrou. O sheik, a voz rouca reverberando contra as paredes de mármore. As traições são mais profundas do que eu imaginei. Não apenas uma sombra, mas uma tempestade que ameaça engolir tudo. Layla ergueu os olhos, fixos nos dele, que pareciam carregar o peso de um passado que ele não queria revelar, mas que agora, diante dela, ganhava novo significado. A vulnerabilidade escondida atrás da máscara de poder era uma porta que, embora estreita, parecia convidá-la a entrar. Em pão, Senhor, disse ela, a voz firme, carregada de um desafio que mais do que raiva refletia coragem.
não somos apenas aliados por acaso. Nossas histórias, tão diferentes e ainda assim tão entrelaçadas, talvez sejam a última esperança deste império. Ele ponderou, suspirando lentamente, como quem libera um fardo que há muito tempo carregava sozinho. A verdade, Layla, é mais perigosa do que qualquer inimigo externo. Se seu segredo vier à tona, não só você, mas todos nós seremos destruídos. A sala pareceu encolher, e entre as sombras dos lustres pendentes o sheik deu um passo à frente, tão próximo que quase podia sentir a leve fragrância do sândalo e do incenso que envolvia seu corpo. Seus olhos, intensos e profundos, prenderam os dela com a força de um imã. Mas antes que as chamas consumam tudo, sua voz se tornou um sussurro queimante. Há algo que você precisa saber. Algo que a faz mais parte deste palácio do que nunca poderia imaginar. Layla segurou a respiração, cada fibra do seu corpo pulsando em alerta. O ar parecia pesar, carregado de uma promessa ou de uma ameaça, e ela sentia que a noite ainda guardava segredos que iriam mudar todos os seus passos. Fale, ordenou, sem medo, embora o medo tentasse invadir uma fresta no coração. O sheik hesitou, a imagem imponente por um instante quebrada pela fragilidade de quem confessa uma ferida cavada na alma há tempos. Alguém muito próximo a mim deseja que sua verdade jamais venha à luz, não apenas para destruí-la, mas para apagar do mapa aqueles que poderiam ameaçar seu domínio, disse, a voz cortante como a lâmina de um punhal. No instante seguinte, a porta principal rangeu, e um homem alto, vestido com um manto negro bordado em prata, entrou no salão. O silêncio caiu sobre todos como um manto pesado. Os olhos do sheik seguiram cada movimento dele. Um brilho frio e calculista em seu olhar. Senhor, cumprimentou Rashid, surgindo repentinamente ao lado do homem, com uma expressão que misturava respeito e alerta. O sheik franziu a testa, mantendo o olhar preso naquele intruso que não havia sido anunciado. Layla percebeu a tensão crescente, a sensação de que o coração do palácio pulsava num ritmo perigoso e instável. Você nos surpreende, disse o sheik, com uma voz que congelaria até a areia do deserto. Como ousa aparecer aqui sem avisar? O homem sorriu, um sorriso gelado que não alcançava os olhos. Vim trazer-lhe uma proposta, sheik. Uma aliança que pode salvar o seu império da ruína que o assombra. Mas é uma aliança que exige sacrifícios. Suas palavras eram como veneno no ar, carregadas de implicações sombrias. Layla sentiu um nó se formar na garganta. Tudo aquilo parecia um jogo de sombras, onde cada movimento era uma armadilha, e cada palavra uma faca envolta em seda. Que sacrifícios? Perguntou o sheik, a voz firme, mas carregada de uma irritação contida. Precisará abrir mão de algumas lealdades, respondeu o homem, olhando diretamente para Layla com um interesse inescondível, como se ela fosse a chave para toda aquela intriga. E, sobretudo, deve garantir que certos segredos nunca escapem deste palácio. O ambiente ficou ainda mais pesado, como se o próprio ar se tornasse denso e sufocante. Rashid segurou o punho, a mão tremendo por um instante, antes de se recompor. E se recusarmos? Indagou, a voz grave, desafiadora. O homem deu um passo à frente, a presença imposta dominando o espaço. Então a guerra estará declarada, não apenas com inimigos externos, mas com fantasmas que atravessam os corredores deste palácio. Vocês não saberão em quem confiar, nem ela nem você, falou apontando para Layla e o sheik em seguida. O sheik permaneceu calado. As faíscas da fúria e da sabedoria,
se misturando em seu olhar. Com cada decisão, poderia significar a queda ou a glória. Layla encarou o homem. A determinação queima dentro dela como fogo no coração. Instantaneamente, por cima de conversa finta, carregado e grave, ressoou pelos corredores do palácio. Um aviso, um prenúncio, o sinal de que o equilíbrio já se rompia. Ele tocou levemente o ombro de Layla, um gesto raro, quase uma promessa silenciosa. Prepare-se, Layla. Se necessário preparar-se, porque não há como fugir do xeque-mate. Surdo, o eco daquela frase ficou pairando como uma sentença. O destino do sheik bilionário e da jovem que ousara desafiá-lo estava selado. Mas o inimigo real ainda caminhava, invisível e sorrateiro, entre eles. A sombra que desaparecera atrás das tapeçarias não foi esquecida, nem por Layla, nem pelo sheik. O silêncio que se seguiu parecia carregar o peso de uma tempestade prestes a romper, cada gota um segredo prestes a ser revelado. No salão imenso, o ar estava denso, entre os aromas do incenso e o frio do mármore, criando uma presença quase palpável de ameaças invisíveis. O sheik bilionário fitava Layla com uma intensidade devastadora, os olhos profundos brilhando com uma chama que misturava raiva e um cansaço antigo, como se lutasse contra fantasmas de um passado que parecia querer sepultá-lo vivo. Ele sentia o mundo ao redor desmoronar, mas estranhamente a presença dela naquele momento lhe trazia uma estranha sensação de esperança, mesmo que permeada por desconfiança. Você sabe que não pode mais esconder nada, Layla. Sua voz aterrava como o bater de tambores distantes, firmes e inescapáveis. Este palácio, os homens que trato como irmãos, tudo isso pode ruir se o seu segredo vier à tona. Ela olhou para ele, feroz, a imagem perfeita de alguém que não se deixaria quebrar, mesmo diante do poder opressor que a cercava. Não sou mais a mesma de quando caminhava pelas ruas escuras e frias, disse, com uma voz que tremia, não de medo, mas de determinação. E se meu passado é a chave para desvendar essa conspiração, então é hora de arrancar as máscaras que escondem a verdade. O silêncio se estabeleceu novamente, mas agora carregado de um novo peso. Rashid, aos poucos, via que seu senhor não seria facilmente persuadido a abrir mão daquele mistério. Layla era peça fundamental num jogo que ele mal começava a entender. No vento leve que entrava pelas janelas abertas, trajado pela luz prateada da lua, veio o som súbito e metálico do tilintar das joias que o sheik usava, seus pulsos adornados pela riqueza incontestável que contrastava com a vulnerabilidade que agora revelava. Ele se aproximou, a sombra alta projetada nas paredes antigas. Quero acreditar em você, Layla. Quero acreditar que meu destino não será marcado apenas por traições, confessou, sem o orgulho habitual, sua voz reduzida a quase um sussurro. Ela sentiu o impacto daquela fragilidade inesperada, um interruptor na armadura do homem inescrutável. Algo que despertava em seu peito uma mistura dolorida de compaixão e desafio. Então me diga a verdade, insistiu. O olhar firme como aço, antes que o veneno da desconfiança envenene tudo o que podemos construir. Layla fechou os olhos por um breve instante, sentindo as correntes invisíveis do passado apertando o peito. Quando voltou a encará-lo, sua voz carregava o peso de um segredo que quase devastava sua alma. Meu nome verdadeiro não é Layla.
Na verdade, eu sou filha de um dos clãs mais poderosos deste emirado, destruído por intrigas que me forçaram a fugir e esconder minha identidade. Fui obrigada a viver no anonimato, à mercê de forças que ainda querem me silenciar. Revelou com uma mistura de dor e orgulho. O olhar do sheik se encheu de um misto incompreensível. Surpresa, choque, mas também uma chama crescente de respeito. Ele alcançou a mão dela, um gesto firme e delicado ao mesmo tempo. Se assim for, disse, lentamente, você não está sozinha. Juntos enfrentaremos aqueles que desejam ver nosso mundo ruir. Antes que mais palavras pudessem serem trocadas, a porta do salão se abriu com estrondo, e um homem alto, enigmático na sua imponência, entrou. Seu olhar era gelado, carregado de intenções não ditas, com roupas que falavam de poder e mistérios antigos. Vocês discutem palavras enquanto o inimigo avança, anunciou, com uma voz que parecia ecoar das profundezas da terra. A traição que ameaça este palácio tem rosto e nome, e hora de agir está se esgotando. O sheik não desviou o olhar, mas seu corpo tenso revelava a pressão que aquele homem impunha. Rashid, próximo, apertou o punho, a lealdade misturada à dúvida em seu semblante. Quem é você? Perguntou o sheik, impondo sua autoridade. O mensageiro do inevitável, respondeu o estranho. Um sorriso cruel naquele rosto impenetrável. Uma advertência para que escolha bem seus aliados, pois o verdadeiro traidor não apenas conspira contra você, conspira contra todos que ainda respiram este palácio. Layla sentiu a espada invisível daquela frase atravessando seu coração. Ela e o sheik trocaram um olhar rápido, mais carregado de palavras do que qualquer diálogo poderia expressar. Vocês têm pouco tempo, prosseguiu o estranho antes de virar-se e desaparecer pelos corredores escuros, deixando uma sensação gélida na pele de todos. A tensão no salão se tornou quase sufocante. O sheik buscou Layla com intensidade, os olhos percorrendo cada traço daquele rosto que agora parecia ser o reflexo de sua própria luta. A aproximação dele foi lenta, mas carregava a promessa de que juntos desafiarão a tempestade que se avizinhava. Esta noite, não apenas o Império enfrenta perigos. Sua voz baixou, rouca. Há de um segredo entre eles, mas também nossos corações enfrentam o maior dos desafios. A confiança. Ela respondeu sem hesitar, a voz firme apesar da tempestade interna. Confio em você, sheik, mesmo que isso signifique enfrentar demônios que preferiríamos esquecer. No instante seguinte, um barulho abafado veio do corredor. Passos discretos, mas rápidos. Alguém observava, parecia se aproximar. O sheik puxou a cortina de veludo, o olhar penetrante à procura da sombra. E então um leve sorriso se desenhou em seus lábios. Um sorriso que misturava triunfo e desafio. Que venha o jogo final, murmurou. Porque esta noite, Layla, nenhum de nós estará preparado para o que está por vir. No silêncio que seguiu, antes que qualquer palavra fosse dita, uma voz sussurrada surgiu perto da porta. Preparem-se, o coração do palácio tem mais segredos do que vocês imaginam. E assim a escuridão da noite se fechou em torno deles, enquanto o verdadeiro traidor fazia o seu movimento, silencioso, mortal e impossível de ser previsto. O ar no salão parecia mais denso do que nunca, como se as paredes de mármore absorvessem o peso daquelas últimas palavras. O sheik bilionário permanecia imóvel, seus olhos lançando chamas contidas sobre Layla, que mesmo sob o olhar cortante, não recuava 1 milímetro.
O silêncio só foi quebrado pelo som abafado de passos que se aproximavam pelo corredor. Passos que aceleraram, trazendo uma presença que todos sentiram sem precisar ver. O homem que entrou não precisava provar sua autoridade. Sua imposição dominava o ambiente, e as vestes negras bordadas em prata carregavam promessas sombrias de batalhas e traições. Rashid deu um passo para trás, ciente do perigo que aquele estranho representava. O sheik franziu o senho, sentindo o peso de cada segundo em seu corpo, como se fosse um ancestral a sussurrar presságios ao ouvido. Vocês discutem alianças como se tivessem tempo. A voz do homem cortava o silêncio como uma lâmina afiada. Mas o relógio da traição já foi acionado. Há um veneno crescendo dentro deste palácio. E aqueles que fingem ser leais caminham lado a lado com a morte que se avizinha. Layla sentiu o sangue pulsar em suas veias, a tensão crescendo num nó quase insuportável. Ela trocou um olhar rápido com o sheik, encontrando nele uma emoção rara, uma mistura de raiva e desespero que desarmava até o orgulho mais ferido. Quem é esse homem? Sua voz saiu firme, porém carregada de uma urgência que parecia romper seu coração. Um arauto de sombras, respondeu. O sheik, seus dedos cerrando-se firmes no braço do assento, a pele branca brilhando sob a luz tênue das candeias. Trouxe avisos que não podemos ignorar. O estranho caminhou lentamente pelo salão, avaliando cada rosto como silêncios futuros ocultos por trás daqueles olhos. O ar pareceu congelar ao redor deles, como se o tempo desacelerasse para permitir que aquela escolha se tornasse eterna. Vocês terão que decidir a quem confiar, continuou ele, olhando diretamente para Layla e, em seguida, para o sheik. O verdadeiro inimigo jamais será revelado a tempo se continuarem às cegas. Traidores estão entre os seus, mais perto do que imaginam, e as máscaras cairão em meio à tempestade que se aproxima. O sheik respirou fundo, seu peito erguido sob uma armadura invisível feita de preocupação e determinação. Ele dava um passo à frente, aproximando de Layla com uma expressão que misturava fragilidade e uma força contida, quase inacreditável em um homem tão acostumado a controlar tudo ao redor. Layla, você deve estar preparada. A voz já não era um comando, mas quase uma confissão. O jogo mudou, e daqui para frente nada será como antes. Aquele que acreditávamos próximo pode ser o primeiro a nos apunhalar pelas costas. Ela sentiu da pele a eletricidade daquele momento. O pulso acelerado que fazia as veias saltarem em ritmo frenético. Era um convite à coragem, ou um aviso de que a queda seria fatal. Sua mão tremeu por um instante, mas sua determinação queimava ainda mais forte. Não vou fugir, afirmou. Se a sombra se esconde entre nós, então será nas trevas que a enfrentarei. O sheik quase sorriu, com seus olhos que eram laços de fogo e gelo entrelaçados. Por um breve instante, o tempo pareceu diminuir, e as paredes do palácio ficaram pequenas demais diante daquela aliança forjada em silêncio e perigo. Rashid! Ordenou o sheik com uma autoridade que não tolerava objeção. Intensifique a vigilância. Nada ocorrerá sem que meu conhecimento alcance primeiro. Esta mulher está sob minha proteção absoluta. Entendido? O líder dos guerreiros assentiu, o corpo rígido, mas os olhos cheios de dúvidas não ditas consumiam a jovem com um olhar pesado e desconfiado. Mas o sheik era inflexível. Muito bem, continuou ele, voltando-se para Layla, que sentiu o calor da responsabilidade crescendo dentro de si. Amanhã encontraremos os nossos inimigos no centro deste tabuleiro.
Até lá, cada palavra será uma arma, cada gesto uma estratégia. O silêncio que se seguiu carregava um peso quase físico, rompido apenas pelo suave tilintar das joias que ornavam o pulso do sheik. O brilho das pedras preciosas contrastava com a sombra crescente daquele cenário. Uma traição implacável prestes a explodir, e um amor torto que lutava para resistir às tempestades. Layla respirou fundo, vestindo a coragem como uma segunda pele. Ela sabia que ali, sob aquele teto majestoso, os fantasmas dariam o primeiro passo para recuperar uma guerra esquecida pelas ruas ásperas de sua história. A porta voltou a ranger discretamente, fazendo os dois se virarem num só movimento. Um servo entrou, trazendo uma carta lacrada, seu selo desconhecido tremulando como uma ameaça silenciosa. O sheik quebrou o lacre com dedos firmes, seus olhos percorrendo as palavras que se revelavam. O sangue pareceu congelar dentro de suas veias, uma chama gélida que incendiava seus sentidos. Eles sabem, murmurou, a voz quase um sussurro urgente. Sabem. Do segredo que você guarda, Layla. Ela engoliu em seco, o coração batendo numa batida ritmada, um tambor de guerra na noite. Estamos sem tempo, disse ela, a determinação vestida com a gravidade da situação. Se quiser salvar seu império, precisará enfrentar não só os inimigos de fora, mas as trevas que habitam dentro dessas paredes. Ele se aproximou mais, e naquele instante, o toque de suas mãos foi um trêmulo refúgio diante da tempestade que o cercava. Então seremos dois no meio desta guerra, confessou o sheik, a promessa silenciosa de um amor que resistiria à fúria dos infortúnios. E que o deserto nos proteja, pois só com fogo poderemos apagar os fogos que queimam entre nós. No corredor distante, um sussurro cortou o ar, uma voz tão baixa que parecia um segredo vindo das pedras ancestrais do palácio. O verdadeiro traidor não espera. Ele age onde menos se imagina. Layla e o sheik se entreolharam, sabendo, sem precisar dizer, que a próxima aposta seria a mais arriscada de todas. O palco estava montado, as peças em movimento, e o silêncio da noite se fechava como o preâmbulo de uma guerra que ameaçaria não apenas o império, mas tudo aquilo que já haviam construído juntos. A sombra que desaparecera atrás das tapeçarias douradas não deixava o salão, como se impregnasse cada partícula de ar com o peso de uma ameaça iminente. O sheik bilionário permaneceu imóvel, os olhos incandescentes fixos em Layla, como se buscassem decifrar os segredos escondidos nas profundezas daquela jovem que ousava desafiar a fortuna cruel do destino. O silêncio ao redor era pesado, cortado apenas pelo leve tilintar das joias que adornavam seus pulsos e pelo som distante, quase imperceptível, da fonte que gotejava no pátio interno. Ela estava ali, silenciosa, seu peito subindo e descendo sob o tecido simples que contrastava com o ouro e o mármore do palácio. A coragem que emanava de seu olhar era um convite para o sheik se desprender das amarras da desconfiança. Mas o perigo que se escondia nas sombras do império não permitia descanso. Rashid não exagera, murmurou o sheik, os lábios formando uma linha tensa. Não é apenas uma questão de guardas desleais ou intrigas de corredores. É uma tempestade que cresce entre nós. Seus dedos tocaram o braço do assento, apertando a madeira até ranger. Estamos cercados por inimigos invisíveis, e nosso maior perigo pode estar exatamente onde menos esperamos. Layla engoliu a própria ansiedade, sentindo o ar tornar-se mais denso, comprimindo seu peito. Aquele palácio, que parecia brilhar com o esplendor das histórias antigas, mostrava agora suas faces de terra devastada,
implacável, traiçoeira e tão afiada quanto a lâmina que quase lhe tirara a vida horas atrás. Ela nunca se sentira tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão viva. Não podemos continuar às cegas, respondeu, a voz firme, ainda que carregada pela tensão. Cada passo errado será fatal. Por isso conto com sua palavra. Sheik, proteção total. Nem mesmo um sussurro escapará sem que saibamos. E estou pronta para esse confronto, mesmo que signifique enfrentar demônios que desconheço. O Sheik aproximou-se um passo, e a luz tênue dos castiçais dançou no brilho cruel de sua face. Olhou nos olhos dela, e por um instante o império parecia se resumir naquela ligação incendiária. Layla, disse a voz transformando-se num rosnado quase rouco, eu jamais permitirei que uma ameaça lhe toque um fio de cabelo. Nem o deserto inteiro poderia apagar a proteção que lhe ofereço agora. Mas saiba, essa mão que estendo é feita de aço, e o preço da traição será cruel. Um súbito ruído na porta interrompeu a tensão, trazendo consigo um ar ainda mais gelado. Um mensageiro de rosto pálido adentrou, ofegante, com uma carta selada nas mãos trêmulas. O Sheik a recebeu, a expressão fechada revelando já o peso do que viria. Enquanto desfazia o selo, seus olhos percorreram as palavras escritas com tinta negra e um aviso latente. O sangue pareceu congelar por um instante em suas veias. Eles estão a um passo de descobrir o que você guarda, Layla, disse ele, a voz quase um sussurro que rasgava o silêncio como uma lâmina. Não apenas seu segredo, mas tudo o que pode destruir este império. Ela sentiu golpe invisível, uma dor corrosiva que, apesar de ameaça, alimentava sua determinação. Então não há mais tempo para hesitar, declarou, engolindo o medo. Se vamos cair em confronto, que seja com a cabeça erguida e o espírito inquebrável. O Sheik deu apenas um passo à frente, estendendo a mão com um toque firme e inesperadamente terno. Seus dedos encontraram os dela num contato que selava alianças e promessas proibidas. Juntos, disse ele, enfrentaremos o que vier. O deserto pode ser cruel, mas nunca tanto quanto a traição que cresce nestas paredes. Por trás deles, um ruído sutil fez os dois se virarem, e ali, no limiar das sombras, uma figura de manto negro observava, imóvel, um espectro silencioso entre o luxo e a ruína. Rashid surgiu ao lado do Sheik, o olhar carregado de desconfiança. Senhor, falou em voz baixa, vejo uma força que talvez possa desafiar o destino. Mas cuidado, continuou, os olhos percorrendo Layla com uma mescla de temor e dúvida. O inimigo pode estar mais próximo do que prevemos. O Sheik apertou os dentes, a frustração clara em seus punhos cerrados. É um jogo de sombras que recusamos a abandonar, respondeu com voz dura. E essa noite será longa. Ela sentiu a respiração encontrar ritmo no drama que se adensava pelo salão. Um turbilhão de emoções o cercava, e naquele instante eles eram mais do que aliados forçados. Eram os últimos guardiões de um segredo que poderia incendiar o mundo. Com um gesto imperceptível, Layla permitiu que a máscara de vulnerabilidade caísse, revelando a força selvagem que a mantinha inteira. Seu olhar encontrou o do Sheik e, ali entre as cortinas douradas e os ecos do passado, havia uma promessa não dita de fogo e renascimento. Eles mal perceberam quando um recado veio pelos corredores, entregando uma notícia que todos temiam ouvir. O verdadeiro traidor já havia agido. Suas ações agora ameaçavam romper não só o futuro do Sheik, mas o de Layla e de todos que ousassem cruzar seu destino.
A tensão explodiu em silêncio quando os passos rápidos se aproximaram pela escadaria. O sheik deu um passo à frente, firme. A luta final começava e ninguém estaria preparado para o golpe que viria da própria sombra que chamavam de amigo. "Prepare-se, Layla", sussurrou ele, com a voz cheia de fogo e presságio, porque a traição que jurávamos existir. No instante em que essas palavras morreram no ar denso, a porta do salão se abriu com estrondo, e na penumbra da entrada, uma silhueta imponente surgiu, trazendo consigo um segredo capaz de abalar para sempre as fundações do império do sheik bilionário. A figura imponente que cruzara a soleira do salão parecia carregada de um teso sombrio, tamanha sua presença. O manto negro que caía sobre os ombros era como a sombra que ameaçava engolir o império do sheik bilionário, e o brilho prateado bordado resplandecia como uma promessa cruel. Ele parou no centro do cômodo, os olhos observando com frieza calculista cada rosto ali presente. O sheik não desviou o olhar, sua postura firme, revelando um comando inabalável, mesmo sob a pressão que crescia. Layla, ao seu lado, sentiu o vento quente do deserto se converter numa tempestade interna, um turbilhão de emoções. A flor da pele, tão conflitantes e ferozes quanto as areias que rodeavam o palácio. "Vocês têm pouca noção do que os espera." A voz do homem cortou o silêncio como uma faca afiada, cada palavra impregnada de ameaça velada. A traição que assola estas terras não é apenas uma questão de poder. É vingança antiga, um fogo que queima sob a superfície das alianças falsas. O sheik deu um passo à frente, a capa de veludo ondulando com seu movimento, fazendo o tapete de seda reluzir sob suas botas pesadas. "Fale", ordenou, a voz firme, desprendida do orgulho que tantas vezes o mantivera distante do mundo. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e ergueu uma carta lacrada, cuidadosamente preservada em seu manto. "Aqui está o sinal do que se esconde no coração deste palácio. Alianças rompidas, promessas quebradas, sangue e mentiras entrelaçadas. O segredo que essa jovem guarda, sheik, é a chama que fará esse castelo de ouro desabar", disse, erguendo o envelope em direção a Layla, que sentiu o peso dos olhos sobre si como se fosse uma tempestade ambulante. Ela engoliu em seco, o coro da decepção e do medo apertando seu peito. Aquelas palavras não eram apenas uma ameaça, eram uma sentença, um aviso de que a vulnerabilidade pela qual haviam lutado se transformava numa armadilha fatal. O sheik abriu o envelope lentamente, como se cada segundo fosse uma eternidade que pudesse mudar o destino. As letras exibiam um pacto obscuro, um convite ao conflito e à traição que rasgava a fina linha que sustentava seu trono. "Rashid", sua voz soou dura, atravessando o espaço pesado. "Aumente a segurança. Investigue cada sombra, cada sussurro. Não aceitarei falhas na proteção dela, nem em nenhuma outra parte do meu domínio." O líder dos guerreiros assentiu com a rigidez de um soldado ciente dos perigos vindouros, embora naquele instante o medo se misturasse às ordens firmes. Layla, sentindo a respiração escapar em pequenas baforadas de nervosismo, fixou os olhos no sheik. Ali, dentro daquele salão que era testemunha de luxo e conspirações, havia uma promessa silenciosa, uma aliança forjada no calor das adversidades. "Não confiarei em mais ninguém", murmurou ela, a voz baixa, um convite implícito para a verdade entre eles. Ele olhou para ela, o olhar flamejante contendo fios de uma vulnerabilidade rara, quase desnuda. "Então, teremos que ser um só", respondeu, a mão tocando brevemente a dela, um contato breve que dizia mais que palavras. Um silêncio denso os envolvia,
como se o próprio a os envolvesse numa armadilha dourada. O olhar de Layla capturou o brilho tênue das joias refletindo no mármore, contrastando com o frio que crescia na espinha. Se tudo está ameaçado, ela continuou, a voz firme, desafiando o destino. Então não temos escolha senão lutar, mas desta vez não apenas por superação de algo maior. O sheik aproximou-se dela, os passos silenciosos ecoando como um tambor de guerra. Sua presença imponente ocupava o espaço, mas havia em seu semblante uma mistura de determinação e uma dor quase intocável. Prepare-se, Layla. Sua voz baixou, tornando-se quase uma confissão. Esta noite o palácio será mais que um lar. Será uma armadilha. Aquele que apunhala pelas costas ainda não escolheu seu momento. Mas quando fizer, não haverá como voltar atrás. Ela sentiu, sentindo o deserto arder dentro dela, uma sede de justiça e de enfim revelar as cartas escondidas sob a riqueza falsa e as alianças traiçoeiras. Ao longe um estalo ajeitou as cortinas, e por entre os véus dourados, uma silhueta se escondeu, quase parte das sombras que dançavam nas paredes. O tempo parecia desacelerar, enquanto Sheik e Layla percebiam, ao mesmo tempo, a fragilidade de suas posições, seguros por fios invisíveis, vulneráveis por segredos que ameaçavam engolir a ambos. Ele inclinou-se para sussurrar, o hálito quente misturando-se ao aroma do sândalo e das especiarias pairando no ar. Cuidado com aqueles que sorriem demais, com olhos que brilham com intenções ocultas. A traição não é apenas externa, ela veste rostos conhecidos, fala com vozes amigas. Ela fechou os olhos por um instante, firmando-se na tempestade que se formava ao seu redor. Não fugirei. Enfrentarei tudo. Respondeu, a voz pronunciando cada palavra como uma promessa, um juramento de fogo. E se for preciso, queimarei esse castelo para salvar o que resta de nós. O sheik soltou um breve sorriso, sombrio e cansado, sabendo que aquela batalha seria a mais cruel que já enfrentara. A chama em seus olhos ardia com a fúria de 1000 sóis e a certeza fria de que o próximo golpe seria decisivo. No silêncio que precedeu a tempestade, naquele instante congelado pelo destino, a porta do salão se abriu novamente, e uma voz grave ecoou pelos corredores, colidindo com o que restava de esperança no ar. O traidor se revela, e ele está mais perto do que podem imaginar. E naquele momento, o olhar do sheik encontrou o de Layla, a promessa daquele encontro eterno e a sombra da destruição futura gravando-se em seus corações, enquanto as portas douradas se fechavam lentamente, selando o começo da mais sombria de todas as batalhas. A porta do salão se fechou com um estrondo surdo, levando o último eco daquela voz ameaçadora a se dissipar no ar pesado. Naquele instante, o sheik bilionário fixava Layla com olhos que transbordavam uma mistura de força contida e vulnerabilidade finalmente revelada. A sombra do traidor pairava como nuvem escura. Mas naquele momento, entre os dois, havia uma aliança mais sólida do que qualquer muralha de pedra. O silêncio se fez completo, apenas interrompido pelo sutil tilintar das joias que ornavam os pulsos do sheik. Ele tomou a mão de Layla com firmeza, reafirmando a promessa não dita que os unia. Não seriam mais peças numa dança macabra de intrigas. Estavam lado a lado, prontos para enfrentar o fogo que ameaçava consumir o que construíam. Naquela noite, sem estrelas, o palácio respirava tensão, mas também esperança. O sheik revelou, enfim, o segredo que carregava há anos, amarrando suas histórias em um só fio. Layla era filha do antigo clã rival,
aquele que fora destruído numa conspiração que também o atingira profundamente. Seu passado era um eco do próprio sofrimento dele, uma ferida compartilhada que tornava a aliança impossível de ser quebrada por inimigos externos ou internos. Não posso mais esconder isso, confessou ele, a voz embargada pelo peso da verdade. Você não é só minha salvadora, Layla. É minha única esperança de restaurar a paz neste emirado. E essa verdade será a armadura que usaremos contra aqueles que querem nos ver destroçados. Ela sentiu o calor intenso que brotava daquele olhar. O mesmo que antes inspirava medo, agora transmutado em confiança e ternura. A força que dominava o sheik nos momentos de crise revelava-se também em sua disposição de se abrir, de deixar a vulnerabilidade guiar suas ações. A jovem, até então marcada pelo desprezo e pela luta nas ruas, enfim encontrou não só refúgio naquela fortaleza dourada, mas um lugar onde poderia ser inteira. Os murmúrios nos corredores, as suspeitas sussurradas, os olhares desconfiados dos guerreiros. Tudo isso perdera força diante da verdade que começava a se fazer sólida. Rashid, o sempre cético comandante, aproximou-se para prestar contas. Havia descoberto o intruso, o verdadeiro traidor que se ocultava entre os aliados mais próximos do sheik. Um nome, disse Rashid com firmeza. Alzar, conselheiro confiável até ontem. Ele arquitetava em segredo a queda do senhor e o controle total do emirado. Pegamos provas de suas negociações com forças externas e planos para eliminar qualquer um que representasse ameaça. O sheik apertou os punhos, um presságio de justiça iminente. Que ele pague pelo veneno que espalhou, decretou, a voz reverberando pelo salão. Layla mostrou uma coragem incendiária que transbordava de sua alma. Não podemos entregar nosso destino ao medo e à vingança, mas à justiça que reconstrói, afirmou, encarando o grupo de guerreiros reunidos. Somos mais fortes juntos, e este momento será o renascimento da nossa casa. O homem que entrara com manto negro já não era mais um mistério. Sua face agora estava exposta diante de todos, algemado pela determinação daqueles que não mais aceitariam viver sob a sombra da traição. No palácio, o alvorecer começava a pintar o céu com cores suaves de laranja e dourado, a primeira luz rompendo a longa noite de incertezas e perigos ocultos. Na varanda, Sheik e Layla emergiram, envoltos na mesma aura de poder e serenidade, enquanto as areias do deserto reluziam como ouro sob o sol despertado. Sobrevivemos à tempestade, disse ele, tomando seu rosto entre as mãos. O toque sendo mais do que carinho, era a reafirmação de tudo que haviam sofrido e conquistado. E a partir de hoje, ninguém poderá mais ameaçar o que construímos juntos. Ela sorriu. O sorriso que transcende todas as dores e fortalece o espírito. Nem o passado, nem as traições, nem as sombras, respondeu com convicção. Somos o novo tempo deste emirado, uma história de amor gravada na eternidade do deserto. Enquanto as palmas das mãos se uniam, o vento suave trouxe o perfume das rosas que começavam a florescer nos jardins que circundavam o palácio, símbolo de renovação e esperança. Os primeiros passos do dia anunciavam não mais batalhas, mas a reconstrução do império com justiça e amor. No salão, os preparos para uma cerimônia silenciosa já marcavam o início de uma nova era. Layla e o sheik bilionário, não mais prisioneiros dos segredos do passado, mas guardiões de um futuro onde o perdão curava feridas e onde o amor verdadeiro reinava soberano. Os olhares dos presentes eram de respeitosa admiração,
reconhecendo naquele casal a força que unia não só corações, mas também destinos e povos. Um novo capítulo surgia, não nas sombras da desconfiança, mas sob o brilho radiante do sol que nasce sobre o deserto e aquece aquela terra com promessas de paz. E assim, no embalo do vento que percorria o emirado, eles caminhavam juntos, lado a lado, prontos para escrever uma história eterna, feita de coragem, superação e do amor que, enfim, fora libertado das correntes da traição para florescer imortal na vastidão do deserto.